Ei, Aisca, boa noite. Boa Boa noite. noite. Vocês estão escutando bem? Deixa eu ver. Estou. E você, tá tudo bem? Estou escutando bem. Tá um pouquinho suavezinho, não sei se está chegando bem para os outros. Estou escutando um pouquinho baixinho. Será que é o meu fone? Aqui tá Deixa ok, aqui tá eu... tudo Ah, bem. pronto. Tá bem. Tá tudo certinho. Então, a Esca estava aqui falando, né, que quando surgiu essa ideia de abrir aqui as terças, né? As terças, para esse bate-papo sincero entre terapeutas, né? Então, para Sim, mim, particularmente, é uma alegria, assim, porque eu estou indo às raízes, né, do nascimento lá do ômega. Quando a gente começou a ISCA, hoje todo mundo fala, ah, ser terapeuta não era algo assim tão, né, tão difundido, ao menos aqui, no Brasil, na Bahia, né? E sim. e graças a Deus estávamos aí, foi possível estar no início da construção dessa história de abrir essas alas para que muitas pessoas que tinham esse desejo, tinham esse sonho e tinham talento, mas achavam que ou porque já tinham cursado uma faculdade, ou porque a faculdade que se oferecia o curso não era aquilo de psicologia, não era o curso que se afinava com a sua própria busca, com a sua própria caminhada, e as pessoas ficavam aí com aquele sonho, ou porque aquela crença de que vai trabalhar com isso, você vai morrer de fome, você vai morrer de fome, você vai morrer de fome, ou você vai ser hippie, ou você, né? Então aquela história assim que você tá louco, ou você vai ficar maluco, você vai ficar, isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco, né? Exa- Hoje, gente, eu escutei tanto isso, vocês não têm ideia, e eu escuto tanta gente que diz isso, que repete essa mesma coisa, né? Então, quando eu escuto aí a gente abriu essas terças-feiras para estar escutando esses terapeutas que ousaram, que já tinham uma profissão, que já tinham uma profissão, mas que o coração ficava assim, cutucando, assim, beliscando, ai, ainda não é isso, né? Você precisa avançar mais. E aí ousaram abrir assim o coração e dizer assim, não, peraí. Eu, devem ter muitas vidas, talvez, né? Mas essa aqui, enquanto essa pessoa, essa personalidade é única e passa assim, e passa assim. Então exa- eu quero chegar no final dela sem arrependimentos de não ter feito o que meu coração, meu ser me chamava para fazer, sabe? Só para completar um pouquinho, Elizabeth Kubler-Ross, que muitos de vocês conhecem bem o trabalho dela, né? Que já está em outro plano, que se dedicou toda a vida a trabalhar com pessoas terminais, que estavam, e familiares das pessoas, que estavam prestes a fazer a transição, né? Por doenças, sobretudo por doenças longas e terminais. E num dos escritos, nos livros, nas publicações de Elizabeth Kubler-Ross, ela relata que a grande maioria, uma pessoa especialista nesse tema, em lidar com pessoas morrendo, a grande maioria das pessoas morria arrependida de algo que elas não fizeram acontecer nas próprias vidas, de terem ido por caminhos traçados por outros, né? Então, e ex- hoje a gente está aqui com essa terapeuta que fez parte, né, e faz parte do Ômega. Hoje ela fez como aluna e hoje ela está como colaboradora, ajudando a gente numa das disciplinas que a gente trouxe agora, né, a partir de um trabalho que ela já vem construindo, os terapeutas a ingressarem no chamado mundo do empreendedorismo, né? Em, se tornassem, esses dias eu escutei alguém falando gerente de si mesmo, tornar assim, realizar, mas se colocar no mundo, né? Assim, como é que eu me coloco, como é que eu ocupo esse lugar, como é que eu lanço o meu trabalho, qual é o meu local, o mundo das terapias é tão amplo, né? Então ela está colaborando agora com a gente, porque ela também trabalha com isso, né? Era jornalista e agora é terapeuta, então trabalha sobretudo com o feminino, abraçou esse grupo de desenvolvimento, de crescimento do feminino e essas mulheres que estão nessa busca, né?
que eu faço com a minha vida? Eu quero materializar, eu quero construir, eu quero deixar aqui a minha marca. Então, hoje esse é um trabalho de Aesca. Mas vamos começar do início, né, Aesca? Vamos Vamos. começar do seu chamado, da sua história. Como foi que se acendeu aí? O que você estava fazendo? Você estava andando numa rua escura e aí acendeu um clarão? O que foi que aconteceu que de repente você falou assim, rapaz, eu preciso ir na direção de empreender a jornada Tornar-me Terapeuta. Como foi isso, Aisca? Conta aí pra gente. Seja muito bem-vinda e muito grata por você ter acolhido esse convite de estar aqui Obrigada. com a gente nesta terça-feira. Eu fico muito feliz por poder contribuir, porque acho que é uma forma de retribuir ao Ômega toda a transformação que foi possível graças a ter chegado nesse lugar um dia e ter acessado tanta coisa bacana, tanto conhecimento, tanta gente boa. Isso foi muito importante para mim. É muito interessante você trazer isso de como foi, se assim, acendeu uma luz, eu estava no escuro, porque o processo meu de me tornar terapeuta foi um processo longo, né? Eu não sei se você lembra, mas no dia que eu cheguei na entrevista para falar com você, para poder me tornar aluna efetivamente, né? Nessa vez que eu realmente entrei no curso, eu te falei assim, Carla, tem 13 anos que eu estive aqui e fiz uma entrevista com o Mário. Então, eu tinha 13 anos na espera para começar o curso. E naquele momento eu não podia, não tinha condição de entrar no curso, porque tinha uma logística que era complicada, onde eu morava era difícil para chegar nos dias das aulas, eu trabalhava, tinha uma rotina que não me permitia frequentar e ter aquela aula nos finais de semana. E eu levei 13 anos até isso, até essa ficha cair. Então, até essa ficha cair, não. Na verdade, a ficha já tinha caído, só que eu levei 13 anos até dizer, agora chegou, eu vou pro Ômega. Não tem mais jeito, agora é a vez, chegou a hora. E o mais interessante é que durante todo esse período eu sempre continuei fazendo meus trabalhos com o feminino, eu não parei de fazer, porque eu já fazia os trabalhos com o feminino. E eu queria uma formação mais densa, porque quando a gente começa com cursos de final de semana ou cursos mais curtos, ou a gente escolhe um curso na área transpessoal, na área holística, algo específico, a gente sente falta das conexões, né? Então, assim, a gente faz formação em Reiki, formação em barras de axis, formação em um monte de coisa, tudo solto. E quando a gente chega no Ômega, a gente consegue fazer uma costura de todo esse conteúdo que, de alguma forma, ele fica ali. Para muita gente, eu vejo... eu vejo muitas pessoas que vêm para a mentoria comigo falando assim, porque eu faço reiki, eu faço baralho, eu trabalho com tarô, eu trabalho com barras de access, mas ela não consegue costurar. Ela tem muita ferramenta, mas ela não consegue costurar. E o Ômega para mim foi a costura. Foi assim, cara, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita bagagem, mas essa costura está chegando aqui agora e está alinhavando para mim tudo isso que estava aqui dentro digamos assim, dessa bagagem. E veio essa costura, juntou de uma forma muito, muito importante para mim. E me deu coragem de colocar muita coisa no mundo a partir de então, né? E o mais interessante foi que, assim, 13 anos depois, eu continuava com o mesmo chamado de antes. Não mudou nada. Eu apenas sabia antes, ou eu, talvez por medo, talvez por, não sei como é que vai ser, não sei por quê, mas eu não tinha, digamos assim, a coragem de chegar lá e dizer, é isso aqui que eu preciso fazer a partir de agora. E eu acho que no meu caso, como acontece com algumas pessoas quando falam comigo sobre quero mudar de carreira, elas falam que elas estão muito insatisfeitas com a carreira. E eu sempre gostei muito da minha profissão original, que é a comunicação. Eu sempre trabalhei muito, gostando muito do que eu fazia, com muita satisfação, com reconhecimento, com excelente remuneração. Isso não era um problema para mim. Eu não queria sair da minha carreira de origem. E assim, isso foi, acho que talvez isso também tenha sido algo que me segurou mais, tipo, eu tô aguentando porque eu gosto do que eu faço. E para muita gente tem um momento que chega e diz assim, eu não aguento mais trabalhar com isso. E esse não foi o meu caso, em nenhum momento.
simplesmente, poxa, eu tenho alguma coisa que eu quero oferecer, eu tenho algo mais, eu não vim aqui só para fazer comunicação, eu vim para ajudar pessoas no processo de transformação delas. E a forma que eu encontrei foi, primeiro, conduzindo grupos de mulheres, conduzindo grupos de dança do ventre, conduzindo grupos de danças circulares, conduzindo trabalhos terapêuticos femininos, até que chegou um momento em que, né, fui aprofundando tudo isso e o Ômega vem e me traz um monte de conteúdo a mais, um monte de conhecimento a mais, uma costura importante e me disse, isso tudo está integrado, não está solto. Isso foi muito importante para mim. E aí foi desse jeito que a lâmpada acendeu e disse, agora vai. E foi. Nossa, nossa. E aí, você começou o seu trabalho, eu me lembro que você tinha um espaço que já fazia um trabalho comunitário com mulheres. Não é Isso. isso, Aesca? Na Na verdade, sua, é o quando você Instituto. começou primeiro por aí, por um trabalho voluntário? Não, eu não comecei por um trabalho voluntário. Eu comecei por um trabalho remunerado, mas era um trabalho, digamos assim, que era um plano B. Então, eu tinha alguns horários de turmas de mulheres que eu conduzia 2 vezes por semana, às vezes vivências de final de semana, porque eu trabalhava institucionalizada na área de comunicação. Então, eu não Uhum, tinha nem horário para isso. Não uhum. era comunitário, não. Era um trabalho remunerado e, às vezes, eu fazia coisas pontuais comunitárias, né? Mas eu fazia assim. E mais recentemente eu comecei a atuar, ajudar o Instituto, que é o Instituto Viver Cassange, e eu comecei a fazer um trabalho Uhum. por lá. Que infelizmente na pandemia, pela falta de acesso das pessoas aos meios, né, digitais, a gente não pôde dar continuidade. Então, isso foi algo que parou na pandemia, mas que agora, em 2023, a gente tem condição de reorganizar e voltar, ativar novamente essa parte, porque para mim tão importante quanto fazer o trabalho remunerado é poder também contribuir para as pessoas que não podem pagar pelo serviço. Então eu tenho um combinado comigo que tem uma parte minha que é inegociável, Uhum. né, que é quanto custa o meu trabalho, e outra que também é negociável, quantas pessoas eu quero atender na forma de contribuição social. Então, são duas coisas que E que são isso é um tema tão importante, porque eu vejo que muitos terapeutas barram aí. Tem muita barro. dificuldade, não é? É um serviço que, talvez por uma questão assim, histórica, de serviço que era prestado por religiosos, no espaço, no contexto, institucional, e aí ficou esse ranho aí, né? Esse ranho que os terapeutas às vezes têm muita dificuldade, fala, gente, para você cobrar para lidar com o sofrimento do outro. Eu falo assim, então os médicos então, né? Que Aham. eles vivem de aliviar o sofrimento. Não é que a gente vai impor, não é que o serviço terapeuta é cobrar para impor o sofrimento, é justamente para aliviar e muitas vezes ajudar até a pessoa entender, porque tem uma questão aí também simbólica do dignificar, né? Do Sim. dignificar e também o gasto, às vezes, que você faz, a economia que você faz com um bom trabalho terapêutico, de depois uma doença, de escolhas ruins em relacionamentos, de escolhas ruins profissionais, né? Nossa, isso economiza tanto que a gente vai gastar em farmácia, em medicamento e tudo, que se a gente soubesse o quanto que o trabalho de autoconhecimento e transformação pessoal adianta, mas muitos terapeutas eu percebo que têm essa dificuldade, sabe? De precificar, é como se separar, que não é que o trabalho você está dando um valor, não tem valor. O valor do seu trabalho não tem preço. Um trabalho terapêutico, como muitos trabalhos não têm, não é que você está se vendendo, né? Mas você está oferecendo um serviço e esse serviço precisa de uma retribuição para que você tenha condições de continuar oferecendo esse serviço. Mas ainda é um desafio. Aí eu faço uma pergunta, Esca. Hum. O que foi que te atraiu justamente assim, e isso sempre foi negociado para você, você sempre teve essa pegada forte, assim, né? Dizer não. Então, o que foi que te direcionou para justamente trabalhar com terapeutas e empreendedorismo, se é que eu posso dizer dessa forma, tá? Você usa as palavras melhores, por favor. Eu acho que foi exatamente isso, Carla. Porque, assim, como eu falei, eu trabalhei com comunicação por quase 30 anos, né? Foram 27 anos atuando nessa área, sendo muito bem remunerada. Eu trabalhei em empresas
grandes, trabalhei em cargos exponenciais, então assim, eu não tinha como fazer uma transição de carreira e esquecer que eu tinha boleto em casa. Eu tinha 3 crianças na escola, ao mesmo tempo. Então, assim, como que eu ia fazer uma transição de carreira e não pensar na sustentação da minha família, né? Então, isso para mim, acho que foi um ponto sempre. Eu sempre disse assim, tá, eu vou fazer a transição de carreira, eu vou ajudar outras pessoas no seu processo de autoconhecimento, mas eu não posso me esquecer que isso também para mim é uma questão de sobrevivência. Porque se eu vou trocar a minha carreira original, que é onde me dá a minha segurança financeira, eu preciso fazer com que esta nova escolha, ela também me traga dignidade, né? Então, a partir daí, foi que, para mim, essa ficha ficou muito clara. Não existia a possibilidade de ficar colocando, digamos assim, inferiorizando o meu serviço. Porque eu investi muito nas minhas formações. Se eu disser para que a minha primeira formação começou em 1995, de lá para cá, eu não parei de fazer cursos, né? E não fiz cursos que foram cursos rápidos e baratos. Eu fiz cursos que eu investi tempo, energia, dinheiro, tempo com minha família que eu deixei de desfrutar com eles para estar naqueles cursos. Então, isso tudo é custo. É um investimento que eu fiz. Aí, como que eu posso pegar esse investimento meu de dinheiro, energia, tempo, de abdicar das coisas que são importantes para mim também, para poder dizer, eu não posso cobrar um valor justo pela minha consulta. Eu não vou cobrar um valor justo pela minha sessão, porque isso não seria justo comigo, não seria justo com as pessoas que eu amo e que eu, de alguma forma, não estive com elas quando eu poderia estar, porque eu optei por fazer uma transição. E o mais interessante disso tudo é que, assim, quando a gente faz uma transição, a gente precisa se lembrar que a gente está recomeçando. Recomeçar significa, eu tenho que tecer toda uma rede de relacionamentos, eu tenho que ter estabilidade emocional para segurar esse momento, porque tem hora que chega o boleto e você não sabe de onde vai cair o dinheiro, mas sempre cai de algum lugar se você fizer as coisas certas, né? Sempre cai. Tem hora que você está na dúvida se realmente é aquilo que você tem que fazer. Então, para mim, eu passei por vários estágios. Vários estágios. E ainda passo por eles, porque apesar de eu já ter feito meu movimento, já vai fazer 4 anos agora que eu realmente saí da CLT e já Migrou. migrei completamente, eu ainda me sinto em transição, porque eu passei 27 anos na minha carreira anterior, né? Eu construí uma rede, um networking fabuloso naquela profissão. Agora é hora de eu começar a desenvolver mais essa outra carreira. Então, eu ainda sinto que a transição não é tipo sair agora e já transitei. Não, é um processo, né? Então, esse movimento de entender que o investimento que eu fiz, ele precisa ser ele precisa ter algum reconhecimento de quem está do outro lado, sendo atendido por mim, sendo beneficiado por mim, por minha energia, né? Porque é uma troca. Quando a gente está na sessão, é uma troca. Então, quando a gente percebe isso, não dá para não pensar que essa é uma parte importante. Como também não dá para não pensar que existem pessoas que precisam demais daquilo que você tem, daquele conhecimento que você sabe. Aquela pessoa está precisando muito e ela não tem condições de pagar pelo seu serviço. Então, quando isso acontece, a gente pode sim colocar esse espaço para essa pessoa receber aquilo como contribuição sua, né? Só que isso não é a regra, isso é a Claro, claro, exceção. O que claro. acontece? Muitos terapeutas fazem disso a regra. E aí, quando faz disso a regra, não consegue pagar os boletos. E tem as questões que você colocou aí no início, né? O trabalho do terapeuta primeiro, a gente sempre volta a tocar nesse ponto aqui, começa com ele. Se o Sim, terapeuta vai fazer esse serviço, que é um serviço tão mobilizador e que mexe com tantas questões, né, universais e pessoais, e ele não está resolvido ou se resolvendo com o seu próprio trabalho pessoal de terapia, de crescimento, de estudo, ele se esbarra
nessas coisas. Então, aí depois volta atrás. Aí é que aí vem a parte triste. Você é forçado a abrir mão de um sonho que você investiu muita energia. Energia que eu falo é toda essa energia que você colocou aí, né? De tempo, de dinheiro, né? Abrir mão de, olha, de determinadas coisas que são às vezes até gostosas e prazerosas para a gente, né? Estar com Sim. algumas pessoas, ou um estilo de vida diferenciado por um tempo. Então a gente abre mão para poder realmente apostar ali naquele sonho. E aí depois, por um passo, porque você não está bem trabalhado com você mesmo, você precisa recuar e fala, poxa, esse negócio de terapeuta. E recua ainda com a crença mais distorcida ainda, esse negócio de terapeuta realmente não é para todo mundo, esse negócio de terapeuta não dá certo, não dá, não rola, ainda não é o tempo, ainda não é o momento. E Uhum. tem muito terapeuta vivendo, fazendo um bem enorme, vivendo muito bem. E vivendo Sim. muito bem, com tranquilidade, com dignidade, né? Assim, no estilo de vida que afinado com aquilo que é o seu próprio desejo, né? O Aesca, É. e por que as mulheres? Por que você escolheu trabalhar com mulheres? Então, é muito interessante nessa pergunta, porque partiu da minha experiência de vida, né? Meu portal para isso foi a dança. Eu comecei a dançar quando eu acabei meu primeiro casamento. Eu comecei a dançar e a dança me abriu uma infinidade de, de conexões de todo tipo, assim, me trouxe uma clareza da minha força, me trouxe uma clareza da minha potência. E experimentar aquilo da forma como eu experimentei foi muito poder ao mesmo tempo. E eu senti o chamado de começar a desenvolver mais o trabalho com mulheres. Eu senti a necessidade de compartilhar aquilo com outras mulheres, senti a necessidade de estar entre mulheres para trocas sobre isso, senti a necessidade de me conectar com saberes antigos. Comecei, naquele tempo era muito difícil, na década de 90, não existia esse negócio de internet com informações disponíveis como a gente tem hoje. Você encontrava mal e mal algumas coisinhas assim, mas era muito pouco. Livro era muito difícil de comprar, a gente só tinha aqui aquela livraria Saraiva antigona lá do Iguatemi, que a gente podia entrar e sentar lá e ficar lendo alguns livros, né? Tomava cafezinho e ficava lendo os livros ali, porque os livros todos que eu gostava eram muito caros. Eram livros voltados para a parte de antropologia, estudos aprofundados do feminino, mas que não tinha condição. Eu tenho um livro aqui que tem 20 anos, naquela época eu paguei R$ 280 nele. 20 anos atrás, né? Então, assim, se a gente para pensar, era tudo muito complicado. Tudo muito caro. Eu queria comprar um chale de dança do ventre. 22 anos atrás, eu paguei R$ 180 em um chale de dança do ventre. Porque eu não tinha isso aqui em Salvador. Isso não existia, né? Tudo bem, eu tenho ele até hoje, mas ainda assim. Então, o que eu estou querendo dizer é a minha experiência e o meu processo foram, digamos assim, fundamentais para eu querer expandir isso e trazer para outras mulheres essa oportunidade de se empoderar, né? Não existia essa palavra de sagrado feminino, não tinha isso. Era empoderamento feminino que se falava, né? A gente não tinha esse termo, não era utilizado naquele tempo. Então, falar sobre isso acabou sendo natural para mim, porque eu falava de algo que, além de eu viver, eu estudava muito, né? Então, vai ter um workshop com a professora egípcia no Raio que o Parta. Eu ia para esse Raio que o Parta ver essa professora egípcia, porque eu queria me conectar com aquilo. Vai ter outro curso de não sei o que com a professora libanesa, não sei onde. Lá vou eu para esse curso com essa professora libanesa, porque eu queria acessar aquela cultura na fonte. Eu queria entender como era aquilo na fonte. Não bastava para mim estar na sala de aula e aprender de outra forma. Então, isso me deu, digamos assim, muita bagagem. E eu disse, eu não vou ficar com isso para mim, né? Não posso ficar com isso para mim. E o fato de começar a trabalhar com mulheres, de começar a desenvolver grupos femininos, de começar a ver transformação, ver as mulheres, digamos assim, desabrochando para tudo que elas
estavam vivendo naquele momento de muitas em crise, muitas com dificuldade. E, de repente, quando eu começo com o trabalho, você vê que aquilo ali desabrocha. E as mulheres são outras pessoas. Muitas das mulheres que participaram de grupos comigo no passado, hoje muitas estão focalizando grupos, muitas estão com espaço terapêutico próprio, atuando com mulheres, porque esse bichinho, quando morde a gente da terapia, você sabe disso. Quando esse bichinho da terapia morde a gente, ele quer dizer assim, você está sendo tocada por um conhecimento que é muito especial. Mas não fique com isso só para você. Compartilhe com outras pessoas. E esse foi o chamado para mim, sabe? E aí, quando eu fui 13 anos atrás, engraçado. 13 anos atrás, quer dizer, 13 anos antes de eu começar o Ômega, né? Antes. Sei lá, Quando eu estive com o Mário fazendo... 17. 17 anos, Quando eu estive com o Mário fazendo a entrevista, Mário, foi exatamente quando eu quis fazer minha transição de carreira pela primeira vez. E não deu certo. Por que não deu certo? Porque a bonita não tinha se planejado. Fez assim, no rompante. Então, como eu não havia me planejado, me organizado, me estruturado, com 3 crianças na escola, como é que faz? Não faz, não tem como fazer. E aí eu retrocedi e falei, não, agora eu vou parar, vou começar a organizar o meu processo, porque eu vou me aposentar como terapeuta. Eu não vou levar o resto da minha vida como jornalista, como comunicóloga, eu vou me aposentar como terapeuta. Quando eu me aposentar, eu vou continuar trabalhando como terapeuta. Então, eu coloquei isso como meta de vida, né? Mas aí foi o quê? Quase 15 anos nessa brincadeira, dizendo não para viagem cara, dizendo não para trocar de carro, dizendo não para boleto, não para financiamento, guarda dinheiro, porque eu queria fazer minha transição com segurança financeira. Outra escolha. Não tinha outra escolha. Ou eu fazia isso, ou eu não ia conseguir fazer a transição. Mas, esse é o ponto, sabe, Carla? É ter a clareza do que você quer. E eu já tinha clareza disso, do que eu queria, né? Então, esse foi o processo. Foi assim que começou. Por isso que eu escolhi mulheres. Muito bom, muito bom. Aí hoje você, como terapeuta, você faz o trabalho de atendimento individual, de acompanhar o processo, né, de crescimento, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E fora isso, além disso, eu não estou dizendo que durante o processo terapêutico também não haja também esse movimento, mas além desse trabalho, você é facilitadora de grupos de crescimento. Então, são duas atividades paralelas, assim, as duas sendo terapeuta. Mas como é que você pode, assim, qual a diferença entre essas duas atividades? Então, se eu for Porque dizer tudo que eu uma faço hoje, parece que ainda tem muito da jornalista. Por que que eu estou trazendo isso? Porque aquilo que a gente traz, a bagagem que a gente traz, fala, eu vou fazer uma transição de carreira. Eu acho que toda transição de carreira acaba sendo uma integração de carreira. Porque você traz, por alguma razão, você escolheu lá atrás ser jornalista e ama esse trabalho. E aí me parece que você traz uma bagagem dessa comunicadora para cá. Só que como dentro do espaço terapêutico é muito a dança do cliente, né? A gente vai dançando com ele, vai, né? Você faz esse outro trabalho paralelo que parece que tem mais essa pegada aí da jornalista. Como é que é isso? Como é que você vive hoje, Andrés? Ou a Iesca, desculpe. então. Não, na verdade, assim, toda parte que é terapêutica. Os grupos que são terapêuticos são terapêuticos. Existem grupos de mentoria e existem os atendimentos de mentoria. Mentoria e terapia é muito diferente, né? Mentoria é onde a gente traz verdades. Na terapia, nem sempre a gente pode trazer verdades. A gente tem que deixar o cliente descobrir a verdade, né? Mas na mentoria, não. Se a pessoa quer fazer uma transição, eu preciso apontar para ela caminhos. Eu preciso mostrar para ela o que é que eu fiz e que deu errado, porque ela precisa saber disso. Precisa haver uma troca. Ela precisa se organizar e se preparar para ser bom ou ser ruim, né? Para A mentoria, ela para qualquer carreira você faz ou você faz a mentoria direcionada a terapeutas, mulheres para que qualquer querem se carreira, tornar terapeutas? qualquer carreira. E o mais interessante é a gente que vem para a transição de carreira e descobre que não é transição de carreira que precisa. Descobre que é só uma questão de mudar o trabalho, de mudar às vezes o que está na rotina, de sair da empresa
Às vezes a pessoa está com uma rusga com o grupo que ela trabalha e não está dando certo, e ela acha que ela quer fazer transição. Aí vem para a mentoria e descobre aqui que não é nada disso, né? Aí a gente começa a mostrar, abrir o caminho, abrir a percepção do que é exatamente que aquela pessoa, o que é que está fazendo para ela. Aí nessa parte entra o processo terapêutico um pouco, porque a pessoa precisa se conhecer e dizer, realmente, eu estou com dificuldade de lidar com certo tipo de situação, certo tipo de pessoa. E é isso que está me deixando insatisfeito com esse trabalho. Não é a minha profissão. Se eu trabalhasse em tal lugar, eu estaria feliz. Às vezes as pessoas falam isso, né, na mentoria. Então, são processos distintos. E nos grupos terapêuticos, a gente trabalha os temas. Eu trabalho com temas específicos. Eu trabalho muito com a temática das deusas. É por aí o meu trabalho é basicamente desenvolvido sobre arquétipos. Inclusive, agora, dia 20, eu vou fazer uma jornada chamada Trilha da Deusa. Trilha das Deusas, na verdade, que é uma jornada que é para ajudar mulheres exaustas a lidar com a rotina delas de uma forma mais leve, trabalhando a partir dos arquétipos. Então, assim, esse trabalho ele se constrói de uma forma terapêutica. O que a comunicadora entra é como que eu vou mostrar isso para as pessoas, como é que eu vou construir material para essas pessoas. É mais nesse sentido, né? Mas meu trabalho hoje, eminentemente, ele é em grupos de mentoria, grupos de terapia, atendimento de terapia individual, mentoria individual. Às vezes tem algumas ocorrências específicas de pessoas que vêm só para o atendimento com florais de bar. Eu sou practitioner internacional, então vem gente só para florais, não vem para processo inteiro. Vem para o floral e fica vendo uma vez por mês. Mas basicamente é isso. Minha rotina é bem divertida. Eu faço um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. E eu Então, adoro. deixa eu voltar. E hoje você vive desse trabalho. Eu vivo Você desse paga trabalho. seus boletos, né, faz as suas coisas, desse trabalho que você diz que há 4 anos você realmente falou, não, eu fiz minha transição de carreira, tem 4 anos. Até então eu vim planejando, eu vim estudando, vim fazendo o movimento devagarzinho, mas eu fiz o movimento realmente, estou vivendo disso, usando, tem 4 anos, Isso, praticamente, né? Então, exatamente. deixa eu fazer assim uma retrospectiva. Para quem está chegando agora, quem está entrando agora, a gente está aqui no bate-papo sincero, esse tema, né? Esse painel que a gente está abrindo aqui às terças-feiras, é esses profissionais que ousaram abraçar a profissão dos seus sonhos, a jornada de tornar-se um terapeuta, e estão fazendo isso muito bem. Estão construindo isso, construindo, claro, tem um esforço pessoal, tem uma energia que a gente coloca, né, gente? As coisas não são assim mágicas, não, é um processo. Mas estão se colocando e estão começando a se certificar, né, de que sim, que valeu a pena cada passo que deu, cada moeda que ele pagou, cada pãozinho que ele amassou ali para poder chegar até hoje. Então, Aesca, vamos lá, você vinha. Deixa eu fazer assim para ver onde é que você estava, onde você chegou. Então você vinha, essa mulher aí, né, a jornalista, a comunicadora e atraidíssima pelo processo de estudos do comportamento humano, da consciência, da ancestralidade, tudo isso. E aí chegou o momento que você quis organizar tudo isso, todo esse conhecimento, todo esse saber numa atuação, num serviço. Aí você veio, encontrou o ômega, e ali você formou o quê? Um eixo. Você encontrou um eixo e aí seu conhecimento, como se fosse assim um grande tronco, aí seu conhecimento ganhou força e sentido, né? E se ramificou. Aí a partir daqui, desse eixo, né, do encontro com você como terapeuta, você teve um lugar para todos esses saberes, todas essas ferramentas. Aí o primeiro passo foi você começou como terapeuta, trabalhar com grupos de mulheres e mulheres individualmente. Primeiro, num trabalho terapêutico propriamente dito. Não foi isso? Em Sim. grupos, oficinas, com feminino. E em seguida, há um tempo atrás, que você sentiu esse chamado para trabalhar mais com empreendedorismo, com empoderamento feminino, com mulheres e a sua carreira. Em que momento isso aconteceu? Na verdade, foi Primeiro tudo veio ao o mesmo feminino. tempo, viu? Foi tudo ao mesmo tempo, viu, Carla? Minha carta é o imperador. O imperador não tem esse negócio de Hum. peraí que eu vou cuidar disso aqui agora e daqui a pouco eu cuido do resto. O imperador é tudo ao mesmo tempo. Sou eu e tá tudo certo. Eu não consigo separar hoje
Eu nunca consegui, na verdade. Depois que eu entendi que minha carta era o imperador, eu entendi tudo. Mas, assim, eu não consigo separar hoje uma parte minha para uma coisa e ficar só naquela coisa. Porque outras demandas surgem, outras necessidades, e eu tenho muito para entregar. E aí, quando eu comecei com a parte terapêutica, automaticamente a parte de mentoria, por exemplo, para a transição de carreira, surgiu. Porque as pessoas viram que eu fiz a transição, queriam saber como foi que eu fiz, e eu fui forçada a estruturar uma mentoria. Eu não tive, tipo, não vou fazer. Porque as pessoas disseram, mas eu quero saber Não como era algo foi. que você tinha planejado. Foi Não, algo que nasceu como você deu um passo, e isso é uma coisa linda, que às vezes eu digo, desculpe te interromper, às vezes eu falo isso para os nossos terapeutas de formação, gente, não precisa você ter todo o caminho na sua frente. Você vai dando um passo, é o caminhante, e o caminho se faz ao caminhar. Você isso. dá um passo e de repente você tinha aquela ideia e você às vezes é obrigado a desconstruir aquilo. Então requer um desprendimento, uma abertura para a vida. Você tem aquela ideia pronta, formar, não vou trabalhar com adolescente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Depois de repente você fala, se descobre no caminho que não é por aí, que é um outro passo, mas isso é Exato. no caminho. Aí a sua própria jornada lhe traz isso e você vai respondendo. E foi Maravilha. exatamente Aí você isso. começou e aí foi encontrando um nicho. E o engraçado, né, que quando eu falei, duas pessoas vieram ao mesmo tempo, foi sincrônico. Ah, eu quero saber como foi sua transição de carreira. Falei, caramba, mas eu não tenho nada pronto. Não, não tem importância. A gente vai sentar e você vai me contar tudo como foi. Eu falei, não, eu não posso sentar com você, aceitar um pagamento sem ter estruturado algo. Eu preciso, pelo menos, parar e organizar isso. Tá certo? Tudo bem. Combinamos, vamos fazer. E eu estruturei essa mentoria. E essa mentoria foi estruturada basicamente no processo de duas pessoas separados, né? Duas pessoas separadamente. Mas foi no processo de duas pessoas que eu estruturei essa mentoria e ela está até hoje. Ela ainda é a mentoria que eu faço Maravilha. até hoje, porque foi estruturada ali. E assim aconteceu com a Jornada das Deusas, que você sabe, você já recebeu notícias dela, Sim. né? A primeira cliente que fez a Jornada das Deusas, eu não tinha uma linha sequer escrita para dizer para ela, olha, eu tenho essa jornada aqui para te oferecer, para entregar para ela ler. Eu não tinha. Eu tinha o escopo desenhado da jornada como seria. E quando eu mencionei, ela estava em outra coisa comigo. Quando eu mencionei que eu ia fazer a jornada, ela automaticamente falou para mim assim: eu quero fazer essa jornada. Eu falei, mas não está pronta, não tem nada pronto. Ela, mas eu quero, você é a primeira. Me diga o Pix, mandou o Pix e pagou. Foi assim. Então a jornada ela foi construindo. Eu falo para ela até hoje: você tem moral comigo pro resto da vida. Tudo que eu fizer dessa jornada, você é Você viva. está dentro. Ela apostou comigo. Ela apostou comigo. Falei, tudo bem, ó, vamos fazer assim. A gente vai fazendo. Se chegar no momento em que você disser não tá legal, você vai modelar essa jornada comigo. Não importa o que Ah, que lindo. aconteça. E isso aconteceu. Então, esse foi um aprendizado. É não ter que estar pronto. A gente tem que ser É isso, flexível. muito bom, Aesca, porque a gente vê na prática aquela frase, quando você se coloca na jornada, todo o universo conspira a seu favor. É disso que a gente está falando. No momento em que a Isso. gente se conecta com a nossa própria vocação, com aquilo que a gente veio fazer, com o chamado, e agarra aquilo, e vai na direção, as pessoas que estão conectadas, não precisa ser todas as pessoas do mundo, não precisa você chegar a quem não está interessado com isso. As pessoas que estão interessadas na sua linguagem vão chegar até você. Mas se você não começa, então assim, você dá o primeiro passo e vai ajeitando no caminho, vai se organizando e sempre chegam as pessoas que estão dispostas. Ai da gente do ômega, falo agora um pouquinho do nosso. Ai da gente se não tivesse as primeiras pessoas que não tinham nem direito ainda à coisa do terapeuta, do Ministério do Trabalho, Código de Ocupação, não tinha nada disso. E chegaram a ser algo muito incipiente. E dizer assim, não, eu acredito, imagina, Mário, né, que estrangeiro, né, eu estava chegando, ele começou ainda, eu nem cheguei logo em seguida, assim, quando estava surgindo, abrindo os grupos e tal, mas assim, fala, não, eu quero ser terapeuta, vamos construir isso junto. E o processo de construção, gente, deu uma trabalheira, mas eu ainda tenho o nome na minha mente da primeira pessoa que recebeu o primeiro certificado do Ômega. O primeiro Nossa. certificado do Ômega foi dado a uma pessoa
de Vitória da Conquista, que eu conheço sincronicamente, é a terra da minha família de origem, que ela vinha, era um curso de 3 anos, ela vinha, viajava durante a noite, chegava aqui sábado de manhã, fazia o curso sábado, era sábado e domingo o dia todo, e de domingo de noite viajava e voltava para a Conquista. Ela fez isso todos os meses durante 3 anos. Vontade, viu? 3 anos, assim. Então, era a primeira turma. Era a primeira turma. Essa pessoa não tinha, assim, uma referência, dizer assim, ah, não. Então, essas pessoas vão chegar até vocês. As primeiras pessoas que vão ajudar a construir. Preciso nominar o nome dela aqui, Sandra Clea, de Vitória da Conquista. Você é um dos pilares. Se essa gravação chegar até você, né? Eu sei que você ainda está em Conquista e está fazendo esse trabalho também como terapeuta, né? Como psicopedagoga e está desenvolvendo um trabalho lá. E assim, digo que o Ômega tem uma profunda gratidão a você, né? E ao universo por ter trazido você para ajudar a gente a construir, a começar. Porque se não chega, e sempre chega, porque a gente abraçou, se conectou com o que é nosso, com a Exato. nossa voz, decidiu colocar a nossa voz no mundo. Nesse momento que você decide colocar a sua voz, aí chega essa senhorinha, que eu não sei se era uma senhorinha, uma mulher empoderadíssima, chega e fala assim, não, tá aqui, eu quero fazer isso com você, porque eu tenho visto, eu tenho sentido o resultado do seu trabalho e eu estou caminhando com você, né, gente? Então, assim, isso é muito lindo da gente ver acontecer. Por isso é um ato de É. fé, né? Não é assim um fé no vazio. A pessoa Isso. está vendo que você está comprometida, está comprometido com aquilo que você está fazendo, que você leva a sério, que você está ali, mergulhado, e aí fala, não, eu vou com você, vamos juntos, se não der certo, a gente muda a rota, eu vou estar ali com você para te dizer, ó, isso sim, isso aqui foi legal, isso aqui não, acho que não funciona muito bem e tal, e assim a gente vai crescendo. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. E é exatamente dessa forma, né, Carla? E veja, o fato de eu ter uma caminhada tão longa no Sagrado Feminino, de eu ter tantos conhecimentos, tanta bagagem com isso, fez com que muitas mulheres viessem me procurar para começar a estudar para trabalhar com o Sagrado Feminino também, pedindo mentoria sobre isso. Ah, eu quero saber como é que faz para ajudar, para trabalhar nesse aspecto com mulheres. Ah, como é que trabalha temas como, por exemplo, ginecologia natural, como é que trabalha arquétipos. Porque às vezes as pessoas não sabem, elas querem, elas não sabem como contribuir. E hoje, como a gente tem uma grande variedade de livros e a gente tem uma grande variedade de opções de acesso pela internet, mas muitas vezes falta a pessoa chegar ali, sentar e dizer assim, esse eixo que você falou, né? De ter um eixo e dizer, vai por aqui, tenta fazer esse caminho para ver como é que vai funcionar para você. Porque não é um curso, mas assim, como que eu posso facilitar o trabalho de uma mulher que está querendo se descobrir no sagrado feminino? Porque para mim foi dose. Eu não tive ninguém para segurar na minha mão, não. Eu fui sozinha e fui com medo mesmo, né? Então, hoje, se eu posso facilitar a vida de alguém que não tem um direcional claro de como se aprofundar no universo do feminino, eu digo, tudo bem, vamos lá, eu vou segurar sua mão, vamos juntas. Vamos lá, até onde você aguentar, a gente está seguindo nesse caminho, você vai fazer esse percurso aqui, se não der certo para você, se não for legal, vamos lá, eu vou te ajudar em outro. Porque a gente precisa estar disponível para entender até onde a pessoa pode ir, né? Você sabe disso, Sim, com né? certeza. Como terapeuta, a gente precisa ter a sensibilidade. E na mentoria, eu não posso Respeito. deixar desse lado de terapeuta, não posso, né? Preciso lembrar disso. Então, no feminino, muitas vezes eu retrocedi porque eu não tive condição de ir adiante. Eu É, cheguei e porque falei, no processo terapêutico é um processo de desvelar, né? Revelar, isso, de dar base, depois você. É um processo mais longo, talvez, ou mais delicado, né? A pessoa tem que se sentir muito segura para dar um passo ali, né? De dentro para fora. O processo de mentoria é mais incisivo, né? Porque tem um tempo também, ela já sabe exatamente aquilo que ela quer, o objetivo que ela quer. É um pouco parecido, eu não vou dizer que é parecido, mas tem alguma convergência aí com o trabalho do coaching?
Não, eu acho que o coaching é incisivo e a mentoria ela não é necessariamente incisiva. A mentoria ela precisa respeitar o processo terapêutico. O coach é alguém que entende a teoria. O mentor ele tem que entender a teoria e a prática. O Uhum. mentor é o milho que virou pipoca. Ele não é o cara que sabe como é que faz pipoca. Ele tem que Hum. saber como faz Ele pipoca tem que ter passado pelo e ele tem que ter processo. passado pelo processo. Se ele só tem o Entendi. conhecimento teórico, ele não é mentor. Ele pode ser qualquer coisa, Perfeito, mas mentor ele não é. Para você mentorar perfeito. alguém, você precisa ter virado pipoca. Por quê? Porque você Muito tem que bom. saber trazer o embasamento e dizer assim, olha, eu conheço como funciona esse processo aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar questões relacionadas com o feminino da minha família. Tá, beleza. Como que eu posso ajudar uma mulher a trabalhar questões relacionadas com o feminino da família dela? Bom, eu tenho um vasto conhecimento sobre isso, tenho curso de constelações, tenho terapias diversas, tenho todo o meu estudo de danças relacionadas com o feminino, tudo isso, beleza. Mas, se eu não tiver passado pelo processo do feminino, eu não posso ser mentora. Eu posso ser professora, mas mentora, eu tenho que dizer, olha, querida, eu conheço esse caminho e quando eu cheguei aqui não foi fácil para mim. Então, se Uhum. você não estiver se dando bem nesse caminho aqui, sinalize porque a gente vai procurar outro. Entende? Então, o coach Entendi, não é perfeito. daqui quantos dias você tem que entregar tal tarefinha. Não. Aí é diferente. Na mentoria, precisa ter a sensibilidade também. Por quê? Porque pelo meu processo, eu sei quantas vezes eu larguei dança do ventre. Várias. Porque eu não aguentei em alguns momentos. Em alguns momentos, a minha situação externa não me permitia internalizar. Eu precisava, tipo, opa, peraí, que agora eu tenho que dar conta do externo. Depois eu volto. E eu fiz isso muitas vezes. Mas eu não tive ninguém para dizer assim, segura aqui na minha mão enquanto você está lá fora. Eu Uhum. não tive naquela ocasião, porque não tinha. Não tinha. Né? Então foi muito. Por isso que a parte mais importante do ômega para mim foi isso. Foi saber que eu estava sendo conduzida num processo com várias pessoas que podiam segurar na minha mão, que eu sabia também que aquilo que eu estava em terapia, né? Estava em terapia, estava no processo organizado, estruturado, que me dava confiança de seguir. E ali Uhum. eu já Uhum. sabia. Quando eu comecei o ômega, eu falei, não tem aqui, daqui não volto para trás. Daqui eu não vou voltar para o estágio de 2007, que eu larguei tudo e voltei novamente para a comunicação, né? Então acho que essa é a diferença. Quando a gente fala da questão de mentoria e coach, eu traria, ressalto essa diferença. O coach, ele entende da Bacana. teoria. Ele Eu entende da tenho outra teoria pergunta muito para te bem. fazer. Você Oi? falou aí do seu, no seu processo de tornar-se um terapeuta, né? Nessa jornada até você começar, no início e tudo. Teve momentos assim que você, eu não vou dizer assim que você chegou a pensar em desistir, mas momentos assim que foram muito desafiantes, assim, que a corda apertou, o negócio ficou estreito, e como foram esses desafios? O que você fez para poder, assim, se autonutrir desse seu sonho? Foi o que aconteceu aí? Você poderia dizer? Porque você vai estar sendo escutada, Isca, por pessoas. Agora é um trabalho meio que de mentoria também, esse trabalho aqui do painel. Porque pessoas que estão na jornada, às vezes estão querendo tornar terapeutas, e estão adiando o sonho. Ó, gente, procrastinação não é planejamento. Entende? Exato. Você, se você tem esse sonho, você não tem condição de realizá-lo hoje, você pode começar. Nada te impede de começar a ler, de começar a pesquisar, de começar a fazer um planejamento até mesmo Isso. financeiro. Porque toda Exato. profissão, não adianta você achar que para você ser um excelente terapeuta, que você vai pagar baratinho qualquer curso de esquina, gente. Você precisa estar com bons profissionais, uma boa estrutura, uma boa experiência para você poder ter todos os recursos para começar bem a sua profissão. Nessa hora não dá para a gente ficar aí segurando muito, não. Por isso que o planejamento é importante. Então, vamos lá. Você, como foi, quais Não, foram os maiores desafios? Assim, a corda apertou, isso, ai meu Deus, o que, que eu faço a com isso? pandemia, Carla, não tenha dúvida. Por que a pandemia, né? Eu vou retroceder 4 casinhas para trás para contar a história. Bom, em 2007,
eu tentei fazer minha transição de carreira e deu errado, né? Na verdade, não foi que deu errado, mas eu precisei voltar para a comunicação porque eu não tinha condição de fazer a transição de carreira, porque eu não tinha nenhum planejamento para isso. Mas em 2007, meu sonho era abrir um espaço terapêutico. E aí, o que que eu fiz? De 2007 até 2019, eu trabalhei em planejar como seria o meu espaço terapêutico. Só que eu pensava num espaço, eu pensava em locar salas para outros terapeutas, eu pensava num salão de eventos. Eu pensava nisso. A minha transição seria um espaço. Não seria eu trabalhar com o feminino para. O feminino continuaria, mas para mim o principal era o espaço. Então, em 2017, eu comecei a escrever sobre isso, eu comecei a plasmar isso, né? Em 2018, eu comecei no Ômega. De 2018. Não, 2018 não, Não, comecei você em 2017. começou no ômega antes. 2017. Foi exatamente isso. E quando foi em 2019 eu fiz a minha transição, né? Eu saí da CLT. Só que quando eu saí da CLT, eu já tinha um plano de ação todo montado, eu já tinha o projeto do meu espaço todo pronto, né? Eu já tinha preço de aluguel das casas, eu já sabia. 6 meses antes eu já estava procurando isso. Então, eu tinha tudo na minha frente, pronto. E aí eu me coloquei a materializar aquilo. E o que que aconteceu? Eu inaugurei o espaço em novembro, dezembro, aliás. Em março veio a pandemia. E eu tinha acabado de fazer uma reforma numa casa de outra pessoa. Uma reforma muito boa, por sinal. E Feito um investimento carinha. grande. Cara, exatamente. Né? E aí falei, caramba, e agora? Quer dizer, tipo, eu tô sem trabalho, sem emprego fixo, né? Sem salário, sem poder abrir o espaço que eu acabei de inaugurar, sem poder trabalhar, o que que eu vou fazer? Então, esse acho que foi o momento mais desafiador. Por quê? Porque eu precisei ter muito foco de manter meu negócio ativo. O dono da casa, uma pessoa fofíssima. O cara mora lá na Alemanha. Quando ele viu que fechou tudo aqui, o cara falou: Olha, eu não vou te cobrar aluguel por 3 meses. Eu quero que você continue na casa. Você acabou de reformar. Ele ficou com pena de tudo que estava acontecendo, né? Falou: Não, você deu um grau. Minha casa tá linda. Você tratou minha casa de uma forma muito maravilhosa. Eu não vou te cobrar aluguel por 3 meses. Então, assim, falei: Não, tudo bem. Porque eu pensei, devolvo a casa, né? Cancela o contrato. Falei: Não, não vamos cancelar o contrato. Fique tranquila. Não vou te cobrar. Vamos ver o que vai acontecer. E a pandemia foi prorrogando, foi prorrogando, foi prorrogando. E ele continuou sem me cobrar aluguel. Depois ele começou a me cobrar 50% quando as coisas se reabriram. Mas assim, isso foi um momento que eu disse assim, ou eu tenho muito foco agora, e eu vou focar só no que eu estou fazendo, ou vai dar errado. Ou vai dar tudo errado, e eu vou voltar atrás na minha transição. E eu não vou fazer isso. Então eu tive que focar 100% da minha energia em manter de pé aquele projeto. Aí, quando foi no ano seguinte, eu acabei desistindo, porque ficou pesado para mim. Ter que ficar sustentando um espaço não foi pesado financeiramente, foi pesado energeticamente. Porque as pessoas ainda estavam. As pessoas estavam adorando Presencial fazer ainda atendimento está online. retornando. E isso, o povo estava adorando online. Eu estava maravilhosamente bem atendendo online, atendendo gente fora do país, atendendo gente na Austrália, na Espanha. Isso era ótimo de poder estar fazendo aquilo. Então, tipo assim, chegou um momento que eu disse, tá pesado, eu não quero mais, eu quero leveza na minha vida. E aí foi uma escolha. E eu entreguei a casa e passei e falei, eu só quero agora trabalhar no online. E essa é uma escolha muito, digamos assim, definitiva, enquanto eu sinto que isso é o que eu quero fazer. Porque me dá muita facilidade que quando eu tinha que ter uma casa, era uma casa de 3 andares, 5 salas, que eu tinha que ficar todo dia energizando, limpando, não sei o quê. Era um trabalho horrível, todos os dias, né? Todos os dias. Então, assim, esse para mim foi o maior desafio. Então, Foi. acabou sendo um desafio, mas acabou sendo um ganho no final. Você conseguiu se adaptar e hoje está conseguindo realizar o seu trabalho. E você sente assim que a questão, você, como é que você fez? Porque você não estava no mundo virtual ainda, ou você já vinha um pouco caminhando no mundo virtual. Não, eu Você não estava no mundo precisou virtual. começar uma outra linguagem para Foi. poder vir para o virtual.
Na verdade, assim, né? Apesar de eu ser da área de comunicação, eu sou muito reservada, eu sempre fui, continuo sendo. E eu não era a pessoa adepta de rede social. Eu não, mas eu tinha uma coisa que hoje em dia é muita desvantagem para quem acha que tudo na vida se resume a fazer coisa no Instagram. Que foi, eu trabalhei no tempo de vender terapia na forma analógica. Então, eu sei vender terapia de forma analógica. Eu sei como trazer cliente, porque terapia não é só você chegar e oferecer, não é igual vender um palitinho. É diferente, né? Tem todo um processo de conquista, que é o que eu ensino na mentoria. Como você vai conquistar o cliente para a terapia? Então, eu sabia fazer isso. Sabia não, eu sei fazer isso. Então, como eu já sabia, ter cliente para mim não foi uma coisa difícil, né? Mas o Instagram era uma coisa que era exigida para quem para ter um espaço terapêutico, porque se eu queria alugar salas, os terapeutas precisavam ver o espaço, né? Se eu queria fazer eventos no espaço para chamar pessoas, as pessoas tinham que ver o espaço. Então, esse foi o desafio. E o meu perfil, que é o que eu trabalho profissionalmente hoje, é o meu perfil pessoal, era um perfil fechado. Tinha 200 e poucos seguidores, tinha quase 800 pessoas no limbo, que eu nunca aceitava, eram pessoas que não eram íntimas, eram pessoas de trabalhos anteriores, e que meu perfil era meu perfil, era tipo assim, meu álbum de fotografias Pessoal. pessoal. E eu me lembro que eu tinha uma agência contratada para fazer a rede social da Vida em Flor, porque eu não dava conta de fazer tudo. E eu me lembro como fosse hoje, eu sentada com a gerente da agência, conversando com ela. Thaís, você vai assistir isso depois. Lembre disso, lembre desse dia. Eu no telefone chorando, Thaís, eu não quero abrir minha rede social, porque para fazer o trabalho do feminino, eu tinha que me posicionar. Não dava para fazer o trabalho do feminino como a Vida em Flor, né? Não dava. Porque a Vida em Flor tinha trabalho de outras pessoas, outros profissionais, psicólogos, não sei o quê. Eu não ia ficar ali falando de Deus, era um perfil que tinha outros profissionais. Falei, não, isso é o meu trabalho. Não é o trabalho da Vida em Flor. A Vida em Flor é outra missão. E aí eu falava com Thaís, e Thaís falou, abre seu perfil. Abre seu perfil. E eu dizia, eu não posso, eu não consigo abrir meu perfil. Eu vou Me perder minha expor. privacidade. Eu vou perder minha privacidade. E aí eu comecei a chorar, mas eu chorei copiosamente no telefone, enquanto Thaís estava me acalmando e dizendo assim: tá tudo bem, ó, faz assim. Ela sendo minha terapeuta, tá tudo bem, faz assim, ó. Você arquiva suas fotos, suas coisas mais íntimas que você não quer que ninguém veja, arquiva. E aí você abre com o que você achar que pode aparecer para as outras pessoas. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Meu perfil foi aberto. E nesse dia o Instagram bloqueou meu perfil, porque entrou todo mundo que estava no limbo de uma vez. E eu saí de 200 e poucos seguidores para mais de 1.000. E eu tive que sair depois passando um pente fino e colocando um monte de gente para fora, porque eu não queria homens seguindo meu perfil, por exemplo. Se eu quero fazer um trabalho para mulheres, homem só vai ficar lá se eu conheço. Se eu não conheço, pode vazar. Então, hoje eu tenho um monte de gente bloqueada, porque quando chega homem, quando chega chinês, quando chega árabe, russo, pessoal vestido com o uniforme do exército, eu bloqueio logo. Não tenho nada para te oferecer, meu irmão. Então cai fora. E aí foi assim, Carla. Desse jeito também. Que bom, que ótimo. Muito bom a Esca, muito bom. E aí hoje você está conduzindo esses grupos, né? Está aí fazendo esse trabalho, está ativa, né? Daqui a pouco você está o tempo todo fazendo esses trabalhos, então é bom que vocês saibam, a Esca, quem está aqui vindo pelo canal do Ômega, então vocês estão vendo aí o Instagram de Aesca para visitar, para conhecer o trabalho dela também, né? Como mentora. E essas pessoas que estão querendo, às vezes já formados ou que já estão planejando aí a sua formação, né? Já ficaram aí atraídas por essa forma dela conduzir. Eu acho que é um trabalho que vale muito vocês saber conhecerem. E se você também está em dúvida, né, sobre a formação, tornar-se um terapeuta, então, um terapeuta raiz, né? Um terapeuta transpessoal, com profissionais éticos, competentes, que estão todos na ativa, na clínica e com essa egrégora maravilhosa, essa comunidade de terapeutas
transformados, que estão construindo com a gente, fazendo essa revolução aí na forma de ver a cura, vamos dizer assim, né? É bem por aí. E essa revolução planetária. Então, venha conhecer também. A gente está começando agora, dia 29 de abril, também a formação do Ômega, a 29ª turma. Esse ano Opa! completamos 29ª turma, mas está chegando a 30ª. Esses dias eu estava conversando com o Mário e falou assim, meu Deus, a gente está chegando na 30ª turma do Ômega. No Nossa, ano de 2024 a gente chega na 30ª. Então, são é uma jornada, uma jornada. Então, gente, muito grata, Isca, pela sua contribuição, por esse momento de bate-papo. Muito bom conhecer detalhes da sua história, né, que eu não conhecia. E para fechar, vou te pedir, agradeço também, aproveito para agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente nesse campo nesse campo aqui, construindo, né, de escuta, esse campo gostoso, assim, como se a gente tivesse a sensação que eu tenho quando eu estou em casa agora. Eu saí uns diazinhos, bem pouquinho assim, de Salvador, pouquinho assim. Eu estou aqui com o mesmo sinal cair também, né? Então, mas a sensação que eu tenho esse bate-papo é que a gente está assim, sabe aquela roda de fogo, aquela, assim, na beira, os amigos, assim, ao redor do círculo ali conversando, e todo isso. mundo junto, né? Parece que está todo mundo aqui, né? No mesmo espaço, na mesma casa, e não deixa de ser, né? O mundo se tornou, virou, e a gente aí vai começando a criar novas sinapses. Então, eu vou te pedir uma palavra para a gente fechar. É, vão ter outros encontros, espero que a gente tenha aqui outras oportunidades aqui de falar de outros temas, né? De outros assuntos, de repente você falar aí como esse trabalho aí do sagrado feminino, falar de algum arquétipo, a gente vai criando essas oportunidades aqui. Eu queria que você deixasse aí a sua palavra, a sua voz para essas pessoas que têm esse desejo, né? E ainda estão aí. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso, né? Essas mulheres É, e homens lindos, né? eu acho que tem uma coisa que eu acho que foi uma lição de vida para mim, que foi exatamente no período do ômega que essa lição ficou mais forte para mim, que é exatamente a gente não ter medo da mudança e ser flexível para ela. Porque todo mundo que é picado por esse bichinho do desejo de se tornar terapeuta, de alguma forma, tem uma missão com isso, né? E eu fico me perguntando até quando vale a pena a gente ficar adiando a realização de um sonho ou a realização de um propósito de vida, de um propósito de encarnação, que às vezes é o propósito da pessoa, em nome de satisfação dos desejos do ego. Porque é isso que o dinheiro satisfaz, os desejos do ego. Mas e os mistérios da alma, e os desejos da alma, os anseios da alma ficam onde? Né? Ser terapeuta é um anseio da alma, não é um anseio do ego, é um anseio da alma. Então, eu acho que quem foi picado por esse bichinho, não perca tempo. Corra e vai fazer o que tem que ser feito. Se estruture, se organize, procure uma mentora para estruturar a sua carreira, sua transição, seu movimento. Procure um curso como Ômega para poder dar suporte, ter embasamento, ter realmente condição de você estar dentro de um consultório atendendo uma pessoa com segurança, né? Não vale a pena adiar. Não vale a pena adiar porque é aquela situação. A gente não sabe até quando essa missão pode estar sendo realizada aqui na Terra. Então, eu, graças a Deus, consegui realizar, consegui colocar em prática esse desejo que eu sempre tive de viver exclusivamente de terapia, né? Porque eu vivia de terapia, mas com plano B, de uma forma completamente desorganizada. Mas viver exclusivamente de terapia, para mim, está sendo a realização de um propósito de alma e que eu acho que todo mundo que nasceu com esse chamado merece viver isso, porque é muito bom. Muito bom, muito E a bom, humanidade precisa mais do que nunca. muito bom. Você me lembrou, buscai o reino de Deus e a sua justiça,
e todo o resto vos será dado por acréscimo. Pois é. Muito grata, Isca. Gente, tenha uma excelente noite para vocês e uma excelente semana também. E terça-feira que vem a gente vai estar aqui se encontrando de novo aqui às 20 horas. Um Ai, grande abraço e uma belíssima jornada de muita luz, muito sucesso, muita prosperidade e muita cura para você, a Esca, e para todos esses terapeutas lindos que estão aqui com a gente vivendo esse momento, esse bate-papo. obrigada, gente, pela noite. Carla, obrigada pelo convite. Obrigada por tudo. E vamos lá, e que venham os próximos. Isso, que venham. Isso é só o começo. Isso Isso, é só o começo. tá bom. Nova era. Isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.